Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um grande privilégio estar aqui hoje, não só como membro da UMP, mas como também seminarista, trazendo a palavra do Senhor aos meus queridos irmãos, aos meus colegas de UMP, meus amigos. E assim, nessa noite nós vamos ter esse privilégio de juntos meditarmos na palavra de Deus. Como o Gabriel já adiantou, o nosso tema é Luz do Mundo, né? Vamos tratar sobre os grandes Eu Sou de Cristo. São cerca de 7 eu sou que Cristo vai dizer sobre ele mesmo na palavra de Deus, e hoje nós vamos trabalhar um deles, que é luz do mundo. O texto você já sabe, em João 8:12, só que a gente vai alongar um pouco mais esse texto, a gente vai ver um pouco mais adiante dele. Antes de mais nada, antes de você abrir a sua Bíblia, queria parabenizar toda a equipe da MP, a diretoria, especialmente a Gabriel, né? Já são quase 10 anos na diretoria. O cara é bom, o cara está há muito tempo aí, ele se mantém firme, presidente vitalício. Então, abra sua Bíblia em João 8, para que nós possamos ler esse texto maravilhoso. João 8:12, nós vamos ler até o verso 20. Vamos ler. Diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos ter mais um momento de oração para que possamos meditar nesse texto. Senhor, essa é a tua palavra. Te pedimos, Pai, com graça e misericórdia, que o Senhor toque os nossos corações, ilumine a nossa mente, nos torne cativos para que possamos compreender a mensagem do teu evangelho presente aqui nesse texto. Te pedimos, Pai, que nossos olhos e nossos ouvidos possam estar completamente antenados a ti, para que possamos prestar toda a atenção devida a esse texto tão precioso da tua palavra, em que teu servo, o teu filho, se revela como a luz do mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cerca de 200 anos atrás, uma mulher viveu nesta terra que nós chamamos de casa. O nome dela era Fanny Crosby. Ela escreveu diversos hinos, diversas canções, diversas poesias, e talvez você conheça alguma delas. São cerca de 200, pelo menos 200, em que algumas estão no nosso inário. Se há batistas e não presbiterianos aqui, também há nos outros inários, no Novo Cântico, há diversos, no Cantor Cristão, na Harpa Cristã. Todos eles são repletos de hinos de Fanny Crosby. Talvez você conheça Exultai, exultai, vinde todos louvar. Ou talvez você conheça Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Ou então, Que segurança tenho em Jesus. Todos esses hinos foram escritos por essa mesma mulher. Curiosamente, a gente não tem esse costume de escrever hinos. E se você olhar para a vida dela, ela tem uma dificuldade que nós não temos. Ela era cega. O que aconteceu? Quando ela tinha 6 meses de idade, ela teve uma infecção nos olhos. E a infecção não foi, de fato, a causa da cegueira. Os seus pais, desesperados com a situação, um bebê de 6 meses com infecção nos olhos, naquele tempo não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, uma família pobre, o que aconteceu é que eles buscaram ajuda onde eles puderam encontrar. O médico que eles encontraram, na verdade, eles descobriram depois que era um charlatão. Aquele homem se passou por médico e receitou uma pomada, um creme, à base de mostarda. Ela passou essa mostarda nos olhos e o resultado foi que ela ficou cega definitivamente. Para a história ficar um pouco mais dramática, ela perdeu, um pouco tempo depois, assim, cerca de 1 ano depois, ela perdeu seu pai e ela ficou sendo tutoriada basicamente por sua avó. Sua avó cristã lia a Bíblia para ela, contava as histórias da Bíblia, falava do Evangelho, falava de Cristo, que é a luz do mundo. E assim ela conheceu o Evangelho, já não tendo a visão, mas os seus olhos da fé foram abertos.
para a história ficar um pouco mais dramática, você já sabe o que aconteceu, a avó dela morreu também. Consequentemente, Fanny ficou praticamente sozinha. E o que aconteceu? Quando ela ficou sozinha, nesse período nebuloso, sombrio, de trevas nos seus sentimentos, ela não se sentia sozinha. Quando ela estava em trevas, no sentido de ter sido abandonada pelos homens, ela ainda conseguia enxergar o autor e consumador da sua fé. E foi nesse período que ela foi motivada. Ela escreveu muitas canções, muitos poemas que foram musicados, e ela se tornou uma das maiores compositoras do nosso inário. Isso tudo movido a memórias e a fé que foi plantada no seu coração pela palavra do Senhor. O que Fanny conseguia enxergar, que os fariseus não conseguiram enxergar, era a luz de Cristo, a luz do mundo. Esse texto que a gente vai trabalhar, bem claro, fala que os fariseus estavam diante de Jesus Cristo e chamaram ele de mentiroso. Disseram, você é que dá testemunho de você mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. E Fanny, sendo cega, enxergava o que os fariseus não enxergavam. Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Esse será o nosso tema. Jesus Cristo é a luz para os que estão em trevas. Para que a gente possa entender um pouco sobre esse texto e o seu contexto, a gente precisa voltar mais ou menos uma página aí na sua Bíblia, se for possível. Em João, capítulo 7, Jesus já está falando no mesmo local que ele está. A partir do verso 32 em diante, 37 até o 52, ele já está no mesmo cenário que ele está no capítulo 8. Ele já está ensinando, ele já está falando e ele se revela como a fonte de água viva. No capítulo 8, o início do capítulo 8, a gente tem a cena da mulher adúltera, uma história muito conhecida que parece que interrompe as duas histórias. Por um lado ele se mostra como a água da vida, do outro lado ele mostra que ela é a luz do mundo e no meio está a história da mulher adúltera. Certamente é um texto muito polêmico, que muitas pessoas tentam entender a justificativa dele estar aí no meio. Nós aqui entenderemos hoje que esse texto está ali nesse local, está nesse meio aí do caminho, para que Jesus também pudesse lançar luz sobre a vida daquela mulher, como estaria fazendo com os fariseus. Então, para que a gente possa entender basicamente esse texto em 3 momentos, em 3 etapas, vamos tentar dividi-lo da seguinte maneira. Dos versos 12 e 13, nós vamos olhar para o texto, entendendo que sim, Jesus é a luz desse mundo. Ponto. Dos versos 14 ao 18, nós vamos olhar para o texto, entendendo que sim, Jesus é Deus, ele é verdadeiramente Deus. E por final, nos versos 19 e 20, nós vamos olhar que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Então, caso você se perca de alguma forma, caso você cochile, caso você pesque por aí, o resumo é o seguinte: Jesus Cristo é a luz que ilumina as nossas trevas e somente através dele nós podemos chegar a Deus. Simples, somente isso. Jesus Cristo é a luz desse mundo, a luz que brilha sobre as nossas trevas e é o único caminho que nós podemos chegar até Deus. Então vamos olhar agora para os versos 12 e 13. Jesus já estava fazendo algumas exposições, já estava se apresentando, já estava contando sobre a sua missão, sobre quem ele é, e é interrompido por aqueles homens que trazem a mulher adúltera. Aí, de repente, ele volta para esse verso 12 aí, em que nós podemos olhar esse jogo de palavras que Jesus usa. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Isso para os judeus, para o povo que já tinha a tradição judaica, era um termo super comum. Eles usavam luz do mundo para se referir a muitas coisas. Eles chamavam Jerusalém de luz do mundo. Eles chamavam os profetas famosos de luz do mundo. Eles chamavam a Torá, o Velho Testamento, de luz do mundo. Eles tinham alguns rabinos grandes entre eles que eles também chamavam de luz do mundo. E o que Jesus está fazendo aqui é mostrar que eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta como aquele que é diferente de todos esses outros que eles já estavam acostumados a fazer. Se você não sabe o que está acontecendo aqui nesse texto, o evento que está acontecendo é a festa dos tabernáculos, um momento em que o povo se reunia para celebrar a libertação que Deus já tinha dado ao povo. Como nós lemos aqui hoje no Salmo 95 com Gabriel, o Salmo é bem claro, o povo caminhou por mais de 40 anos, o povo caminhou por 40 anos e tinha sido liberto de uma escravidão de cerca de 400 anos. Tudo isso era motivo de celebração na festa dos tabernáculos. E no encerramento daquela festa, havia uma celebração feita pelas mulheres, numa parte do templo que era chamada de Pátio das Mulheres. Naquele pátio, as mulheres dançavam com algumas tochas, com algumas luzes, lembrando do que tinha acontecido no deserto, que a coluna de fogo guiava o povo. E naquele momento, Jesus usa essa menção. Quando ele faz, eu sou a luz do mundo, vendo aquela celebração, aquela dança, ele está dizendo, aquelas luzes que essas mulheres carregam, todas essas luzes apontam somente para mim,
para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele já se coloca como diferente nesse momento. Ele se apresenta como o eu sou. Para que você fique interessado em estudar os outros eu sou, certamente aqui a gente só vai ter 4 momentos, não dá para estudar todos detalhadamente. Os eu sou de Jesus são o seguinte: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Esse é o nosso Jesus. Essas são as formas que ele mesmo se revela no Evangelho de João. E aí a gente pode entender que ele se revela como luz do mundo, porque por natureza nós somos todos cegos. Nós todos vivemos em trevas. Sem Jesus, nós andamos nessas trevas. Nós estamos perdidos. Nas palavras do pastor Hernandes, ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é a luz desse mundo, que sem Jesus o mundo está mergulhado somente em densas trevas. Sem Jesus prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus, as pessoas são cegas e não sabem para onde estão caminhando. E a palavra de Deus mostra: sem Jesus o homem está caminhando para a perdição. E é assim que ele se apresenta, ele vai dizer: eu sou a luz desse mundo. Completa ainda no versículo dizendo: quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Isso quer dizer que aquele que está com Cristo, aquele que ama a Cristo, não anda pecando, ele não pratica o pecado intencionalmente, ele não vive no pecado. Pelo contrário, ele vive a vida eterna que está garantida em Cristo. Isso quer dizer que aquele que está em Cristo, aquele que ama ao Senhor, deve ser cheio de gratidão, deve amar ao Senhor e também amar aos seus mandamentos. É isso que ele quer dizer com eu sou a luz desse mundo. Nós temos que entender isso, porque aquela coluna que estava no deserto guiando o povo não apontava para o fogo em si, não era mostrando que aquilo aquecia o coração dos homens. A presença gloriosa de Deus que eles sentiam apontava para Jesus Cristo, o final libertador, aquele que rompeu de vez com as trevas que haviam no nosso coração. E esse é um conceito já explorado pelo próprio evangelista João. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, você já vai ver esses conceitos de luz desse mundo. Ele já usa esses termos ao se referir do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 4, 5 e verso 9 vão falar sobre isso. Olha o que ele diz no verso 4. Ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No verso 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no verso 8, no verso 9, ele diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse é Jesus Cristo, que vê o povo que andava a ermo na escuridão e brilha como uma luz, abre o caminho, o único caminho de volta a Deus, o único caminho para que possamos chegar aos céus. Esse é Jesus Cristo. Se você olhar para o Velho Testamento, o Velho Testamento também já falava sobre Jesus Cristo como essa luz, sobre o Messias que iluminaria todas as nações. É o que está lá em Isaías 49, 6. Diz que virá o servo, virá o Messias, que será tanto para os gentios quanto para os judeus, para o povo de Deus, ele será a luz. Esse é o nosso Senhor, a nossa salvação, a nossa esperança. Assim como o Salmo 119 vai dizer: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos passos. Assim é Jesus Cristo para todos os homens. Sem ele, estamos perdidos nas mais densas trevas. E diante disso, dessa exposição que Jesus Cristo faz, dizendo: eu sou a luz do mundo, os fariseus, ao invés de dizer: que maravilha, estamos com o próprio Deus diante de nós, que maravilha, o Messias que nós já esperávamos. Se você não sabe quem são os fariseus, era o grupo que amava a lei de Deus. Eles eram viciados em estudar a Bíblia, mas de modo frio, de modo sem compaixão, sem amor ao verdadeiro Deus. Eles amavam mais a letra do que ao próprio Deus. Então ali eles estão diante de Deus, diante do Messias esperado, e não o reconhecem. Eles estão ali mais cegos do que Fanny Crosby, como nós usamos no começo da ilustração. E aí eles objetam a Jesus Cristo dizendo: cadê suas provas? Cadê sua testemunha? É você que está falando que você é a luz. Quem é que foi que disse que você é a luz? E assim, eles estão tomando por mentiroso ao nosso Salvador. Se eles não tivessem chamando Jesus de mentiroso, talvez eles dissessem: olha, eu acredito que você está dizendo é verdade, mas de acordo com a nossa lei, você precisa ter 2 testemunhas para que a gente possa oficializar que você é a luz do mundo. Eles não dizem isso. Eles dizem: tu dá testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, está chamando o Senhor de mentiroso. Está chamando Jesus Cristo de falso, de enganador. E isso, a gente pode olhar para a história de Fanny Crosby e entender que, apesar da cegueira dos olhos, de nunca ter visto as cores, as flores, as árvores que temos aí fora,
Ela viu que os fariseus não estavam conseguindo ver. Ela não esteve diante de Jesus Cristo, face a face. Os fariseus estiveram. Mas ela enxergou o Salvador de sua vida, mesmo na sua cegueira. Que isso sirva de lição também para nós. Para o ignorante, Cristo é sabedoria. Para o impuro, Cristo é santidade. Para os que são dominados pela tristeza, Cristo é alegria. Cristo é a luz que dissipa as trevas do nosso coração. E isso nós temos que lembrar. Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Fora de Cristo, você pode procurar outras luzes. Você pode procurar outros relâmpagos por aí. Mas tudo que você vai achar são somente fagulhas. O mundo vai promover diversos outros caminhos de salvação. Mas tudo isso é fagulha, é faísca. Passa rápido, não ilumina as trevas que existem em nosso coração. Somente Jesus Cristo faz com que os nossos olhos sejam abertos. Somente Jesus Cristo ilumina o caminho para que possamos chegar a Deus. Somente em Jesus Cristo, todo homem que é cego por natureza recebe a visão perfeita, recebe a visão regenerada. E isso é o que Jesus Cristo está afirmando quando diz: eu sou a luz desse mundo. Agora nós chegamos ao segundo momento desse texto, em que depois de ser contra-argumentado aí, eles levam esse argumento a Cristo, dizendo que é mentira, Cristo vai respondê-los com toda a maestria. Ele usa 3 argumentos para que os fariseus possam ser refutados aí nesse texto. Os argumentos são divididos no verso 14, é o primeiro, no verso 15 e 16 é o segundo argumento de Cristo, e nos versos 17 e 18 é o terceiro argumento. Olhe só para o primeiro argumento que está aí no verso 14. Ele diz o seguinte: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Estamos vendo que Jesus Cristo é luz para os que estão em trevas. Jesus Cristo já afirmou isso no verso 12. Os fariseus não acreditaram e tentaram rebater no verso 13. Agora, no verso 14, ele está mostrando que sim, ele é Deus, ele é diferente dos homens. Por que ele usa essas palavras, essas expressões ao dizer: eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, vocês não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão, não sabem para onde eu vou? Por que ele faz isso? Porque só Deus tem esse poder. Nós, de fato, não sabemos para onde vamos se não for por Jesus Cristo. O homem comum, ele não sabe o que vai acontecer quando ele passar pelas portas. O homem comum não sabe se vai chegar em casa, não sabe o que vai acontecer depois da morte. Mas Cristo sabia. O que ele está dizendo aqui: eu sei de onde vim, eu sei que eu vim de Deus, eu sei que eu vim dos céus, eu sei qual é a minha missão. É como você olhar para Filipenses 2, aquele cântico maravilhoso, dizendo que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo. Cristo estava consciente da sua missão. Ele sabe de onde veio. E agora ele vai também dizer: eu sei para onde vou. Isso também faz menção ao que nós podemos olhar em Filipenses lá. Deus o exaltou de maneira que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que ele está mostrando aqui. Os homens não sabem de onde vêm e para onde vão. Ele sabia. Isso faz com que o seu testemunho seja verdadeiro. Por quê? Porque ele não é homem comum. Ele não é um homem como nós. Ele tem um conhecimento que nenhum de nós temos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Ele sabia tudo o que aconteceria no seu caminhar. Ele sabia a missão que o Pai lhe tinha dado. Esse é Jesus Cristo, a luz do mundo, testificando de si mesmo. A segunda razão está nos versos 15 e 16, que ele diz o seguinte: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Esse texto parece um tanto quanto contraditório. Jesus Cristo diz que ninguém julga, mas se eu julgo, o que é que ele está dizendo com isso? Primeiramente, ele está falando do julgamento dos fariseus. Se você olhar para o texto que a gente pulou aí no meio do caminho, o texto da mulher adúltera, era sobre isso que estava sendo tratado. Ali era um julgamento. O julgamento dos homens, o julgamento dos fariseus era frio. Cometeu pecado? É pedra mesmo. Cometeu pecado? Só tem apedrejamento para você. Jesus Cristo, naquele apedrejamento, mostra a sua graça. O julgamento dele não é como o dos fariseus. O julgamento dos fariseus é perverso, é segundo a nossa carne, cheia de maldade, cheia de vontade de ira. E Cristo mostra que o seu julgamento é diferente. Eu não julgo segundo a carne. Eu não julgo como vocês, fariseus. E o que ele está dizendo aqui faz uma menção ao que o próprio João já tinha escrito em João 3:17 em diante. Se você lembra, João 3:16 vai dizer que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17, ele vai dizer que não veio julgar,
mas veio salvar, ele veio trazer salvação aos homens. Mas automaticamente, quando uns são salvos, os outros já estão sendo julgados. Aqueles que não são salvos já receberam o seu julgamento, já receberam a condenação. E é isso que Jesus Cristo está mostrando aí no verso 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. O que isso quer dizer? Que quando ele julga, que quando ele não salva um homem, isso é a vontade do Pai e a do Filho sendo manifestada. Ele está cumprindo apenas a vontade do Pai. Então ele está mostrando aos fariseus que, primeiramente, no verso 14, ele é superior aos homens. Ele não é um homem como os fariseus. Em segundo lugar, ele está mostrando que ele é um com Deus. Ele e o Pai têm a mesma vontade. Ele e o Pai têm o mesmo pensamento. Esse é o nosso Jesus Cristo, que tem um juízo perfeito. Ele é o juiz legítimo que julgará todas as nações, que julgará com justiça e retidão, conforme a vontade de Deus o Pai. Por fim, nos versos 17 e 18, a gente vai ter a terceira razão, o terceiro argumento de Jesus Cristo para refutar essa história dos fariseus de que ele era um mentiroso. A terceira razão é o próprio argumento dos fariseus. Se você olhar lá para o verso 13, eles estão dizendo assim: você dá testemunho de você mesmo, logo, o seu testemunho é falso. Não tem como ser verdade isso aí, se é você que está falando. Você pode dizer qualquer coisa, você pode dizer que é próprio Deus, mas se ninguém testificar, você não é Deus. E aí nos versos 17 e 18, Jesus Cristo volta ao mandamento que eles estavam usando. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 19, 15. Você vai ver o que os fariseus estavam usando contra Jesus Cristo. Deuteronômio 19, 15. O texto vai contar basicamente sobre como as coisas eram decididas. Se 2 ou 3 homens dissessem, está morto, de fato, aquele estaria morto. Se 2 ou 3 homens dissessem, cometeu crime, de fato, aquele homem cometeu crime. E é isso que está mostrando aí no verso 15 desse capítulo. E foi isso que eles tentaram usar contra Jesus Cristo. Eles tentaram usar para Jesus Cristo esse argumento de que não tinha provas, não tinha testemunha, assim ele não podia ser a luz do mundo. Não era o Jesus que livraria os homens da escuridão. Então, no desejo de serem tão zelosos pela palavra de Deus, no desejo de amarem tanto a lei, eles negligenciaram o próprio Messias. É óbvio que Jesus Cristo está acima da lei. Mesmo se ele não tivesse outras testemunhas, ele é o próprio Deus. O próprio Deus tem toda a capacidade, direito e autoridade, se ele quisesse, de não ter outras testemunhas. Mas os fariseus estavam tão cegos que não reconheceram que aquilo ali era o próprio Deus falando com eles. Mas, para ganhar nesse argumento, ele ainda vai falar sobre isso. Ele diz, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Esse é o argumento dele. Você quer 2 pessoas? Então tem Deus Pai e tem Deus Filho dizendo que é verdade. Tá bom para você? Não são 2 pessoas comuns. É Deus Pai e o Filho, digno de total confiança. Esse é o Cristo que estava sendo apresentado diante dos homens. Esse é o Jesus Cristo que é definitivamente Deus. Ele apresenta essas 3 razões. Ele não é um homem comum. Ele é um com Deus Pai. E o próprio Pai testifica que ele foi enviado para isso. Assim, meus irmãos, nós temos incontáveis testemunhos na palavra de Deus. Temos incontáveis demonstrações da divindade de Jesus Cristo. Sabemos que claramente ele é o Messias. Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus para nos redimir, nos comprar. Então mantenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo, porque ele é a luz desse mundo. Se você não olhar para Jesus Cristo, certamente você está olhando para uma pequena fagulhinha, pensando que é luz, mas somente ele é luz para o nosso caminho. Por fim, nós chegamos aos versos 19 e 20, o último momento dessa apresentação de Cristo, em que novamente, ao invés de se dobrarem diante do senhorio do Senhor, do senhorio de Cristo, ele que já apresentou essas 3 razões pelas quais ele prova que ele realmente é Deus, que ele prova que realmente é a luz do mundo, os fariseus perguntam novamente, então cadê o seu Pai? Não é o Pai que diz que você é Deus? Não é o Pai que diz que você é luz? Então cadê o seu Pai? Eu acho muito difícil acreditar que os fariseus estavam se confundindo, que eles estavam pensando que ele estava falando de José, o carpinteiro. É muito improvável que isso seja verdade, porque você conhece como era o teor dos fariseus. Eles tinham aquele aspecto como raça de víboras. Eles sempre queriam pegar Jesus na palavra para que de alguma forma pudessem prender e pudessem matar. Mas, como a gente vai ler no verso 20, não foi isso que aconteceu.
Olha o verso 19, o que ele vai dizer. Então lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Aqui o sarcasmo dos fariseus está muito escancarado. Eles estão sendo realmente irônicos, olhando para Jesus e dizendo, cadê o pai? Cadê o pai? Mostrando que você é de fato a luz do mundo, que você é de fato Deus. Eles estavam querendo ouvir uma voz de Deus. E é como se Jesus falasse, esse é o problema. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles homens, eu sou a luz do mundo e vocês não estão vendo. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês querem que o Pai fale que eu sou Deus. Eu estou falando e vocês não estão ouvindo. Esse é o problema. Esse é o problema dos fariseus. Eles eram cegos, eram surdos, muito pior do que Fene. Mas nós também nos encontramos naturalmente nessa situação. Naturalmente nós não reconhecemos que Jesus Cristo é Deus. Naturalmente nós não enxergamos que Ele é o único caminho, que Ele é a luz do mundo que ilumina o nosso caminho a Deus. Eles queriam ouvir a voz de Deus, mas não estavam ouvindo a voz de Deus em Cristo diante deles. Então, assim, eles de forma alguma conheceriam ao Pai, se não conhecessem ao Filho. E é isso que Jesus Cristo vai falar. Ele já tinha feito diversas explicações, já tinha demonstrado seu poder de diversas formas. Só para que a gente possa entender isso de forma mais prática, a gente está no capítulo 8 de João. Teve 7 capítulos antes. Muita coisa aconteceu nesses capítulos. Muita coisa foi demonstrada. Jesus operou maravilhas, milagres, expulsou demônios, curou. Ele pregou. E os fariseus não o reconheceram. Nem mesmo aí, na festa dos tabernáculos, junto à congregação, junto ao povo de Deus, nem mesmo aí, face a face a Jesus Cristo, eles puderam reconhecer. E é isso que Jesus está mostrando. Essa ignorância vem porque eles queriam conhecer a Deus, sem conhecer primeiro ao Filho. E daí a gente já tem uma aplicação. Temos que conhecer a Jesus Cristo, temos que buscar conhecer a Jesus Cristo. Ele é a única forma que nós podemos nos aproximar de Deus. Somente pelo Filho nós podemos conhecer ao Pai. Passa um pouco as suas páginas da Bíblia, chega em João 17. João capítulo 17, é o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uma oração. E ele fala um pouco também sobre essa mesma temática, sobre conhecer ao Filho, conhecer ao Pai. Preste atenção, João 17, verso 1 a 8, basicamente ele vai fazer essa oração, dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha só, é o próprio Jesus Cristo falando sobre o verdadeiro povo de Deus, sobre os verdadeiros filhos. Os verdadeiros filhos são os que conhecem a Cristo para conhecer ao Pai. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que ama a Cristo, porque Ele abriu os nossos olhos, Ele nos tirou a cegueira e por causa dele podemos conhecer a Deus Pai. Era isso que os fariseus não conseguiam entender. Porque no verso 20, no final do texto, a gente encontra essa mudança de assunto tão brusca. Agora no verso 20, ele vai dizer, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora. Esse texto tem sua importância e é crucial entendermos o que estava acontecendo. Como eu já disse, Jesus Cristo estava na festa dos tabernáculos, o povo estava ali, havia danças, havia tochas, havia toda uma simbologia, e ele estava especificamente no gasofilácio. O gasofilácio era o local dos dízimos e ofertas em que eram depositados, e ali havia pelo menos 2 guardas, 2 homens com espada, que permaneciam junto aos gasofilácios, eram aproximadamente 6, para que junto aqueles guardas pudessem proteger todo o tesouro da igreja, os dízimos, as ofertas, o que era levado ali como doação. O que acontece? Se os fariseus quisessem, de fato,
Eles poderiam ter prendido Jesus. Havia soldados ali, havia guardas. E eles podiam muito bem dizer, esse homem aqui está dizendo que é Deus. Ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Prendam, ele é um mentiroso. Eles podiam ter feito isso. Mas o que os impediu? O que os impediu foi o próprio Deus, que diz, porque ainda não era chegada a sua hora. Disso, aprendemos o seguinte: Ele é soberano sobre a nossa história. O nosso Deus tem total controle do que acontece a cada um de nós. Mesmo quando estamos em situações de cerco, como Cristo estava enfrentando, quando os inimigos estão ao nosso redor, quando o mundo parece que está se fechando para nós, ainda assim, Deus é quem tem domínio sobre a hora que vamos nascer, que vamos morrer. Ele que conduziu a história do seu próprio filho. Os fariseus não conseguiram pegar Jesus na mentira, nem muito menos prendê-lo, porque ainda não era chegado o tempo, não era cumprida ainda a vontade do Pai. A gente tem que entender o seguinte, que somente se o Cristo nos libertar, se o Filho do Deus vivo, somente Ele nos libertando, nós somos livres das trevas que estão em nossos olhos, em nosso coração. E eu quero que você entenda que se você buscar por qualquer outro caminho, como os fariseus estavam dizendo, onde está o teu Pai? Como é que vamos chegar a Deus? Se você tentar por qualquer outro caminho que não Jesus Cristo, se você tentar por boas obras, por bons intentos, por muito estudo, você vai andar simplesmente num labirinto, sem saída. Você não vai encontrar o caminho para Deus se não for por Jesus Cristo. E assim, nós devemos entender que com os nossos olhos podemos sim enxergar a Jesus, o Messias, o Salvador, porque Ele é quem se revela a nós. Assim como diante dos fariseus estava o Salvador, eu tenho certeza que se você já é cristão, Ele também apareceu para você na sua estrada. Ele apareceu para você no seu caminho. Ele se revelou a você como o Salvador da sua vida. Jesus Cristo faz isso com os homens para que possamos entender que sim, somente nele há salvação. Ele é luz para o nosso caminho de escuridão. Jesus Cristo, ele traz luz para as trevas desse mundo. Ele traz luz para as trevas da falsidade. Ele traz luz para as trevas da ignorância. Ele é sabedoria, ele é paz, ele é mansidão, ele é santidade. Para a luz da morte, que é trazida pelas trevas da morte, que é trazida pelo pecado, ele é luz da vida e vida eterna. Você precisa entender que, diferente de eu tenho a luz do mundo, ele não diz isso, ele diz eu sou a luz do mundo. A gente não deve imitar o que Jesus Cristo fazia, como alguns vão dizer que Jesus Cristo era um bom exemplo. Muito pelo contrário. Nós devemos amar a Jesus Cristo e por isso nós devemos imitá-lo. Jesus Cristo é a luz do mundo e por isso nós devemos caminhar segundo o seu caminhar. Devemos entender também que precisamos dele e tudo o que ele oferece, ele é. Esse é o nosso tema do congresso, esse é o nosso tema da nossa celebração aqui. Jesus Cristo, todas as coisas, todos os eventos que acontecem em sua vida, todos os encontros que ele tem com pessoas, ele vai mostrando que ele é aquilo que ele está oferecendo. Se ele encontra uma mulher num poço buscando água, ele diz, eu sou a água que mata a sede. Bebendo de mim, você nunca mais terá sede. Ele está numa festa que celebrava com luzes, tochas, ele vai dizer, olha, essas luzes aí são muito pequenas. Eu sou a luz desse mundo que dissipa as trevas. Jesus Cristo, ele se oferece como nosso Salvador. Ele se apresenta como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Ele se apresenta, ele se faz acessível a nós. Ele não está oculto por um conhecimento secreto, mas ele está à mostra, como uma luz que brilha em todo o mundo. Cabe a nós reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Esse mundo, ele pode te proporcionar diversos outros caminhos. Ele pode te mostrar diversas outras luzes, te seduzir por alguma delas por algum tempo. Mas somente a luz de Cristo tem verdadeira cura para a nossa doença. Ele não passa mostarda nos nossos olhos. Ele nos cura, ele nos liberta, ele nos toca com o seu amor, com o seu sangue da cruz derramada por nós. E assim nós podemos realmente ser curados. Eu concluo com a história de Fanny que a gente começou. Vou ler uma citação dela mesma. Ela diz o seguinte: creio que a maior bênção que o Criador já me proporcionou foi quando ele me permitiu que a visão fosse fechada. A partir daquele momento, ele me consagrou para a obra pela obra a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar. Por isso, eu não sei mensurar o tamanho da minha perda, mas a minha alegria é que pelos olhos da fé eu o verei,
Pelos olhos da fé, eu hei de contemplar os mais belos rostos. Pelos olhos da fé, o primeiro rosto que verei será o do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a história de Fanny Crosby, uma irmã nossa, cega, tinha deficiência visual. Todos nós tivemos uma deficiência pior do que a dela. A deficiência do pecado, a deficiência da cegueira espiritual. Mas assim como os olhos de Fanny foram abertos, os nossos também já foram abertos. E se os seus ainda não foram, Cristo é luz desse mundo. Cristo é a única luz que pode te curar da cegueira. Ele pode te mostrar o nosso caminho de perdição e te levar de volta para Deus. Ele é o único caminho seguro para os céus. Assim, nós devemos compreender que Cristo é luz desse mundo e devemos andar iluminados por Ele. Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Senhor Deus, graças te damos porque uma vez no caminho, quando era só escuridão, o Senhor raiou com a tua forte luz. O Senhor nos alcançou com a tua luz imensurável e fomos encontrados por ti. Te agradecemos porque o Senhor é tão misericordioso que não nos permitiu ficar nas trevas. Antes, podemos cantar que temos segurança no Senhor, como a nossa irmã escreveu. Que segurança temos no Senhor. Podemos entender que é o Senhor que tem nos libertado das trevas, que tem nos cuidado para que nós podemos andar na tua luz. E te pedimos, Pai, se há em nós alguma treva ainda, se há em nós algum caminho mau, brilha com a tua luz também nisso. Não nos permite cultivar pecados, não nos permite guardar trevas em nós, mas que possamos amar a tua luz, amar os teus mandamentos, amar a tua palavra. Essa é a nossa oração como teu povo redimido e comprado. Em nome de Jesus.